Olá, pessoal, boa tarde. Voltando, né, agora para o nosso último tema da nossa aula de hoje, de sábado, nesse finalzinho de tarde, né, a gente vai falar sobre princípios da terapia nutricional e depois o início da dieta oral, né, via oral. Eu sempre gosto de dividir os temas assim, porque inicia com dieta via oral, né? E aí depois, se o paciente não aceitar, é que a gente vai colocar outros tipos de administração de dieta, né? O que não pode acontecer, como eu já havia dito, é deixar o paciente sem nutrir, né? Temos que nutrir ele de um jeito ou de outro. Então, como eu já disse, a definição de terapia nutricional é a intervenção, né, nutricional que pode ser capaz de reduzir o tempo de permanência no hospital, aumenta a rotatividade dos leitos, melhora os resultados clínicos e reduz os custos. Então, tudo isso. Então, lembrando, pessoal, que não adianta somente dar medicamento para o paciente, né? Ele precisa ser nutrido. Senão, o tempo dele de permanência, o risco hospitalar, tudo aumenta, né? Aqui são algumas vias de administração que a gente vai aprender. Eu não vou frisar muito, porque depois na dieta enteral a gente vai falar sobre cada uma delas, né? Sobre a sonda nasogástrica, nasoentérica, gastrostomia, jejunostomia. A gente vai falar sobre cada uma delas. Hoje a gente vai falar somente via oral, né? Via oral, que é administração direto somente pela boca. Enfim, né? Então, a triagem nutricional, aquela que eu já falei, né? Que sempre tem que ser feito quando o paciente é admitido, ela identifica os indivíduos desnutridos, né? Principalmente os indivíduos com risco de potencial para desenvolver uma desnutrição intra-hospitalar. Então, por isso que é importante, o paciente foi admitido, se por acaso, né, a equipe, por exemplo, a nutricionista, eu não estiver no hospital, for de madrugada, né, e a equipe de enfermagem já quiser fazer essa triagem, já quiser fazer, né, todo esse procedimento, pode ser feito sim, né? Por quê? Porque isso reduz ainda mais, né? Na hora que eu chegar de manhã, eu já avalio melhor o paciente e a gente já vê qual é a via de administração que vai estar iniciando a alimentação desse paciente. Então, os indivíduos com risco nutricional, eles devem ser posteriormente submetidos, né, à avaliação nutricional. No caso, todos são, né, principalmente pacientes onde eu trabalho, na UTI, todos eu faço avaliação nutricional. Então, por mais que, né, todos eles têm que ser feito, né, tem que ser feito. E não é somente na admissão, isso é feito diariamente, né? Para que a gente possa ir observando esse paciente, né? Observando a evolução dele, né? Porque ele não pode acontecer um risco de desnutrição intra-hospitalar, né? Que é dentro do hospital. A gente tem que evitar isso ao máximo, tem que manter o estado nutricional do paciente ou recuperar. É o princípio primordial para isso. Então, a avaliação nutricional, né, para classificar o estado nutricional e instituir uma estratégia para a terapia nutricional. No caso aqui, a gente vai falar somente sobre dieta via oral. Aqui são alguns, como eu já havia dito na aula passada, né, e volto a repetir, alguns principais fatores de riscos que interferem na terapia nutricional do paciente, né? Então, assim, eu só vou dar uma pincelada porque nós já falamos sobre isso, né, na aula passada. Então, perda significativa do peso, câncer, né, e seus tratamentos, ingestão inadequada de alimentos, né, disfagia, né, que é a dificuldade de deglutição, problemas na dentição ou na cavidade oral, né, paciente que não usa prótese e tudo mais, qual tipo e consistência de dieta, limitações ou incapacidade para alimentar sozinho, aí é onde entra, né, toda a equipe de enfermagem e eu também.
né? Depressão e nível de consciência, o paciente está confuso ou aconteceu e ele dá um rebaixamento sensório, né? Prescrição de jejum de dieta líquida por mais de 3 dias, aquilo que eu disse, né? Quando o paciente precisa fazer algum determinado tipo de exame, né? Então, tudo já fez, foi preciso fazer o exame. Então, assim, qual que é a necessidade da preparação desse exame, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quanto tempo ele precisa ficar de jejum, né? Úlceras de pressão, que são as escaras, né? Que também é um fator de risco. Complicações gastrointestinais, como eu já havia dito, gastrite, refluxo, alguma inflamação no intestino, como colite, né? Tudo isso, alergia a alimentos, principalmente a lactose, glúten, né? Tudo isso, náuseas, vômitos, constipação, diarreia, AIDS, né? Perda sensorial, que acontece muito nos idosos, né? Visão, o gosto, o olfato, né? A dieta para renal, né? Dieta para paciente que tem insuficiência renal aguda ou a já crônica, né? Que ele já está na máquina de hemodiálise, hepática ou cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, né? Índice de massa corporal fora da normalidade, mas isso aí sou eu quem vou fazer, né? Toda essa avaliação nutricional em relação ao índice de massa corporal, imobilidade, dependência, limitações e atividades diárias, né? Então, tudo que o paciente já está hospitalizado, não tem como, né? Então, ele vai ter essa mudança aí, isso é um fator de risco também. Então, a avaliação nutricional né, por exemplo, o que eu faço, né, é a abordagem completa realizada pelo nutricionista, né, para estimar o estado nutricional do indivíduo, detectando suas necessidades alimentares. Então, na avaliação nutricional, seja, por exemplo, aqui a gente está falando do paciente de via oral, então ele está consciente, orientado. Então, ali é beira-leito mesmo, né? Paciente, se for diabético, se tem alguma doença de base, se ele é hipertenso, se ele tem alergia, se ele consegue alimentar, como que tá o peso desse paciente, como que, né, o IMC dele, se ele tá com risco nutricional. Então, isso tudo eu vou avaliar. Então, existem vários diversos métodos, né, que podem ser empregados na realização de uma avaliação nutricional. Para tanto, o nutricionista costuma analisar o consumo alimentar, as medidas antropométricas, né, no caso a altura e o peso, e os exames laboratoriais, né, que é pedido diariamente, né, em pacientes já hospitalizados, seja na UTI, né, que é numa unidade de terapia intensiva, ou então na enfermaria do hospital. Então, se há presença da nutricionista, é feita a avaliação. Então, a prescrição dietética, né, no caso que é a prescrição que eu faço da dieta, ela é diferente da prescrição médica, né? Então, vai ter a prescrição médica e vai ter a minha prescrição. Então, esta é o último, né, é um conjunto de informações ordenadas e documentadas no prontuário médico, né, também correspondendo ao plano e o tratamento direcionado de cada paciente. Então, vai estar lá a prescrição médica, né? Por exemplo, o primeiro item lá o tipo de dieta do paciente, de acordo com a nutricionista, né? Então, eles já escrevem nutrição. E aí eu já faço a minha prescrição nutricional, que é onde, além, por exemplo, aqui é dieta via oral, a refeição vai vir direto da cozinha, né? Qual a consistência da dieta, o tipo da dieta e tudo isso. Então, neste conjunto, a prescrição da dieta, ela constitui geralmente o primeiro item da prescrição médica, né? Como eu já disse. Lá na prescrição médica já tem um item lá, né? Dieta de acordo com o nutricionista. E aí depois é onde vem a minha prescrição. Exemplo, dieta para diabetes, dieta para a idade, no caso, para criança, né?
que vai ser diferente, vai depender da aceitação e tudo mais. Dieta para insuficiência renal, né? Dieta hipocalórica, hipercalórica, hiperproteica. Então, isso tudo quem vai definir será a nutrição, né? Mas vocês, como técnicos de enfermagem, vocês serão responsáveis por estar também vendo, né, como que o paciente está, porque eu não fico, por exemplo, o dia todo no hospital, né? Então, se tiver algum momento, é vocês que terão que estar administrando essa dieta via oral no paciente, né? Por isso que vocês já têm que estar ciente por dentro de tudo, né? Então, a prescrição dietética, né? No caso, a prescrição dietética, ela é mais abrangente, né? Então, a sua realização constitui uma atividade privativa do nutricionista, então é da minha responsabilidade, né? É a tradução da prescrição da dieta, modo para atender todas as necessidades do paciente como parte geral do tratamento proposto. Então, o nutricionista ele deve conhecer os objetivos gerais do tratamento, né? Conhecer, por exemplo, a história do paciente, o que está acontecendo com ele, tudo isso, além da evolução que eu leio todos os dias do paciente. No caso de dieta via oral, eu vou à beira-leito e converso literalmente com o paciente, né? Então, efetuar a avaliação nutricional, consultar os dados clínicos e determinar o diagnóstico nutricional. Então, com estes dados, né, deverá definir o nível de assistência à nutrição requerido, né, de acordo com o risco nutricional. A prescrição dietética será, então, realizada definido a partir da dieta prescrita. Então, assim, tudo que eu prescrever de acordo com a dieta que eu prescrever é que será destinado ao paciente, né? E é individual, porque o ser humano, eu sou diferente, né, de todos vocês, cada aluno aqui é diferente um do outro, né? Então, eu não vou passar uma dieta para todo mundo, né? Então, por isso que existe avaliação nutricional, né? Por isso que tem toda essa triagem por trás disso, porque cada paciente tem a sua individualidade. Então, o início, né, da terapia nutricional oral, né? Então, a nutrição de enfermos, ela envolve todos os procedimentos, né, que fornecem os nutrientes fundamentais aos pacientes acamados. Sua função é garantir que as necessidades nutricionais sejam supridas, né, ajudando assim na sua recuperação. Entre as vias de alimentação, né, de pessoas acamadas, a mais comum é via oral. Então, a maioria dos pacientes que estão internados em enfermaria, apartamento, né, do hospital, vai ser por via oral mesmo, né? Seja, aí a gente vai ver a consistência da dieta, o tipo da dieta, a característica da dieta, tudo isso. Mas esse trabalho, pessoal, por mais que a avaliação nutricional é responsabilidade minha, mas vocês também serão responsáveis por estar observando o paciente, como que o paciente está evoluindo com a dieta, se está aceitando bem ou não. E tudo tem que ser descrito no prontuário do paciente. Então, a dieta via oral ocorre, né, como já diz o nome, né, quando o paciente é feito tudo exclusivamente pela boca. Em alguns casos, é necessário que haja outra via de administração para complementar a nutrição, né? Isso depende das necessidades nutricionais de cada enfermo, de acordo com o seu quadro clínico. Então, assim, a dieta via oral, ela é feita totalmente pela boca, mas as necessidades nutricionais e a individualidade de cada paciente, isso aí na avaliação nutricional eu vou fazer. E vou fazer de acordo também com o quadro clínico do paciente, porque, como eu já disse, nenhum paciente é igual ao outro, né? Todos são diferentes. Então, os alimentos, né, que compõem a dieta via oral são preparados segundo as prescrições da nutricionista. Então, assim, eu faço toda a avaliação com o paciente e o tipo de dieta, consistência, tudo, e já mando para a cozinha, né? E aí da cozinha é levado até o paciente.
Então, o objetivo é fornecer energia, proteína, gordura, carboidratos, né, vitaminas, minerais, tudo o que o paciente precisa, né, principalmente proteína, né, principalmente para paciente acamado. Então, segundo algumas pesquisas, pacientes internados que alimentam mal possuem riscos maiores de complicações. É aquilo que eu disse, né, pessoal? Se o paciente não for nutrido, né, adequadamente de acordo com a sua necessidade, maior tempo de internação, né? Então, assim, tudo não adianta somente o paciente tomar lá os medicamentos. Ele precisa alimentar, senão não vai adiantar. Então, aqui, né, a gente juntos. Então, a dieta via oral, ela se divide em duas classificações, né? Divide em consistência e nutrientes. Então, o critério para a prescrição são impostos pela nutricionista, né? De acordo com as necessidades do paciente. Então, tudo vai ser de acordo com as necessidades do paciente e individual, de paciente para paciente, né? Consistência. O que é a consistência da dieta, né? Quando falamos em consistência de dieta, que vocês verão muito no prontuário do paciente, né? A classificação da consistência da dieta caracteriza pela alteração da textura dos alimentos. Há uma variedade de possibilidades de consistência, como livre, vocês já devem, né? Não sei se vocês já começaram o estágio, mas vocês verão muito no prontuário, dieta livre, branda, pastosa, líquida. Então, isso chama-se consistência de dieta, né? Então, esses aspectos são considerados estágios, né? Por exemplo, o paciente ele pode ir da líquida, pastosa, direto para livre, quanto ele pode ir da livre para líquida, né? Então, assim, não é generalizado, então vai depender, né? Vai depender, assim, de como o paciente vai estar, da evolução dele. Então, geralmente, o paciente começa com uma dieta líquida de prova e evolui até uma dieta livre, sólida, mas não é obrigatório aqui, ó. Porém, não é obrigatório que o paciente passe por todas essas etapas, né? Isso vai depender do grau de recuperação do paciente, da aceitação da dieta, tudo isso, né? Então, assim, ele pode tanto ir por exemplo, se acontecer um rebaixamento, se o paciente tá dispineico, tá desaturando. Então, assim, aí ele entrou no hospital com dieta livre, mas ele começou a ficar dispineico e desaturando, eu posso mudar essa dieta. Por quê? Porque o risco dele broncoaspirar é muito grande, o risco dele estar sendo entubado, por exemplo, se ele está com catéter, e aí, mesmo com catéter, ele está saturando 80, 82, então o risco dele ir para o tubo é muito grande, então o risco dele broncoaspirar é muito grande. Quando eu falo tubo, gente, dele ser entubado, né? Então, ele pode ter dado entrada na admissão como dieta livre, mas eu posso mudar se por acaso acontecer, no caso o paciente ele der um rebaixamento sensório, tudo isso, né? E aí, eu posso mudar e já passar para líquida, né? Ou para pastosa, porque assim o paciente não corre nenhum risco, né? Se por acaso ele for ter que ser entubado, se ele ter um rebaixamento de repente, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Principalmente broncoaspiração, volto a dizer, cabeceira da cama sempre elevada, pessoal, sempre elevada. O paciente hospitalizado não pode ficar deitado completamente, a cabeceira da cama tem que estar sempre elevada. Então, aqui são as consistências da dieta que eu disse, né? Pastosa, né? A pastosa
alteração da boca, do esôfago, dificuldade de mastigação e deglutição, em alguns pós-operatórios, idosos, danos neurológicos, como o paciente que teve algum AVC, né? Ou sem a arcada dentária, sem prótese, sem os dentes, né? Os alimentos permitidos. Geralmente eu peço tudo para ser liquidificado. Eu dou vitamina, mingau, purê, a sopa, batidinha, o creme de legumes, ou um caldo de frango. Isso tudo eu vou servir para o paciente na dieta pastosa, né? A dieta branda ou leve é a transição da dieta de pastosa para livre, né? Dificuldade da mastigação, deglutição, pós-operatório, presença de gastrite ou presença de úlcera, né, no estômago. Talvez o paciente está fazendo um tratamento. Então, a dieta branda, ela é tudo, o nome já diz, tudo abrandado, então tudo meio papa, né? Por exemplo, arroz bem cozidinho, né? A sopa, ela pode ser inteira, mas pode ser uma amassadinha ou uma leve triturada, né? Então, fritura nem pensar, nada de condimentos picantes. Então, por exemplo, batata cozida, a carne moída, a carne bem macia ou desfiada. Então, isso tudo já é dieta branda. E a dieta livre, que eu tô falando, gente, de consistência de dieta, não o tipo de dieta, por exemplo, que a gente vai falar mais à frente. Hipercalórica, hiperproteica, nada disso. Aqui é só consistência de dieta. A dieta livre vai ser dieta livre, né? Comida normal, tudo que o paciente está conseguindo ingerir e sente fome, sente apetite, sente vontade. Então, em relação à classificação de nutrientes, a dieta vioral ela é caracterizada como isenta, hipocalórica, normocalórica ou hipercalórica. Mas isso aqui é definido a nutrição que define, né? A dieta isenta tem como objetivo ausentar algum tipo de nutriente, por exemplo, a dieta hipolipídica, né? Que ela é isenta de gordura, hipolipídica, hipoglicídica, que é isenta de carboidrato, né? A gente só utiliza um tipo de carboidrato, principalmente para paciente diabético tipo 1 ou tipo 2, né? A dieta hipo, ela apresenta uma redução de nutrientes, como hipoproteica, redução de proteína, hipocalórica, redução de caloria, hipossódica, diminuição de sal, mas toda dieta do hospitalar, em termos de sódio, em termos de óleo, gente, ela nunca vai ser gordurosa, nunca vai ser temperada, nada disso. E a hipoglicídica, como eu já disse, que é a dieta com baixo teor de carboidratos, né? Principalmente para paciente que é diabético, né? Tipo 1, tipo 2. Então, a norma, que é a dieta padrão, né, sem alteração nenhuma de nutriente ou caloria, exemplo, normocalórica, normoproteica, né? Então, ela é normal, é uma dieta livre, normocalórica, normoproteica, uma dieta padronizada para um paciente que não está em risco nutricional, que só está hospitalizado para fazer porque sentiu mal, né? Então, assim, é uma dieta tranquila, normal. Então, já a dieta hiper, né, quando fala hiper, induz o aumento de algum determinado nutriente, por exemplo, hipercalórica, né, que é o aumento de caloria, né, de calorias, hiperproteica, que é o aumento de proteínas. Então, assim, geralmente, pessoal, eu sempre coloco no hospital dieta hiperproteica, sempre vai ser hiperproteica para todos os pacientes. Por quê? Quanto mais proteína para um paciente, melhor. Seja até no paciente com insuficiência renal, a dieta proteica, ela ajuda em tudo. Então, a proteína, ela é a nossa formação, é a formação do nosso corpo todo, né? Ela
né, nosso coração é um músculo, né? Então ele bate então por causa de proteína, né? Mediado por proteínas. Então por isso que eu sempre coloco assim para todos os pacientes a dieta hiperproteica, sempre. Pode ser normocalórica, hiperproteica, hipoglicídica para diabético, mas hiperproteica vai ser sempre. Sempre eu gosto de colocar bastante proteína na dieta do paciente, sim. Então, até coloquei uma fotinha aqui, né? Que delícia, né? Que pratos deliciosos, né? Então, alguns cuidados, né? Que deve ter. Então, a nutricionista, juntamente com a equipe de enfermagem, principalmente com vocês, né, que são os técnicos, irá administrar a dieta via oral em pacientes acamados. Deve tomar alguns cuidados, né? Primeiramente, o profissional deve fazer antisepsia das mãos. Isso aqui na hora que for entregar a marmitinha, ou o paciente não consegue alimentar sozinho, ou você só vai entregar a marmita e ele vai comer. Então, é muito importante sempre estar higienizando as mãos, né? Sempre lavando com água e sabão e passando álcool, né? Depois, deve orientar o paciente quanto à alimentação que ele vai receber. É importante, assim, por exemplo, igual lá no hospital, eu sempre identifico todas as marmitinhas com o nome do paciente, o leito que o paciente encontra, o tipo de dieta do paciente, o que ele está ingerindo, né? Tudo isso eu já coloco na etiqueta do paciente. Então, é importante, né, antes de entregar a dieta para o paciente, conferir, né? Conferir as informações da dieta com a prescrição também. Né? O enfermo deve estar em decúbito elevado, como eu disse, sempre sentado, pessoal. O paciente tem que estar sempre sentado, né, para todas as refeições, inclusive para hidratação, né, seja na dieta oral, interal, né? Então, a mesa de apoio, ela deve ser posicionada à frente do paciente, que é aquela mesinha, geralmente tem na UTI. Na parte da enfermaria e na enfermaria, geralmente não tem a mesinha. Nos apartamentos já tem. Isso eu falo pelo hospital que eu trabalho, né? Então, assim, é importante usar a mesinha, né, de apoio, não usar o paciente de apoio. Então, é importante usar a mesinha, já colocar a comidinha dele lá, a marmita, para que ele tenha um maior conforto em alimentar. E sempre observar se está tudo certo lá. Isso é segurança do paciente, né? O nome, o tipo de dieta, o que o paciente está ingerindo, o leito em que ele se encontra, tudo isso. Então, a mesa de apoio deve estar posicionada o seu tórax e protegido com uma toalha, né? Para não sujar ele, ou papel toalha, ou alguma coisa, um guardanapo, né? Para proteger o paciente na hora dele alimentar. Então, é necessário sempre verificar se o paciente não está de jejum ou algum preparo específico para exames, né? Mas isso sempre vai ser definido, pessoal, de manhã. Então, de manhã ou no dia anterior, o paciente for precisar fazer algum exame específico e tudo mais, no outro dia a gente já vai, se ele for necessário ficar de jejum, observar, ele vai ficar de jejum somente a parte da manhã, enquanto ele faz o exame, depois ele vai poder alimentar. E aí já vai a dieta para ele. Então, a ingestão dos alimentos deve ser incentivada em pequenas porções, né? Principalmente em paciente idoso que está na terapia intensiva, né? Então, assim, vocês têm que ter muita paciência, né? Além, como eu já disse, enfermagem, nutrição é uma ciência, mas também é cuidado e amor, né? Vocês já devem ter visto em saúde dos idosos que a gente tem que ter paciência na hora de estar ofertando essa alimentação para o paciente, né? Então, em pequenas porções, sem pressa, é possível garantir uma nutrição completa, né? E insistir mesmo, vamos comer, né?
tá gostoso, esse tipo de cuidado mesmo, gente. É como se fosse nosso vozinho e nossa vozinha que estivesse ali, né? Então, após a cada refeição, o enfermo deve ingerir uma água ou um suco, né? Isso sempre vai. E aí, e limpar, né? Limpar ele e pronto. Então, assim, sempre vai numa bandejinha, né? A comidinha dele, o talher dele, a marmitinha, não desse jeito aberto, né? Vai a marmita com a etiqueta, tudo arrumadinho, né? Se fosse assim aqui, é ótimo. E aqui, gente, é só falando sobre home care. Paciente, por exemplo, aqui quem for trabalhar com home care, quem já trabalha com home care, quem já é cuidador, né, e tá fazendo curso técnico para ficar mais específico. Tem alguns tipos de paciente, por exemplo, eu atendo uma paciente de home care que ela alimenta por via oral, ela não tem sonda, né? Então, o que eu tenho que garantir para esses pacientes de home care que está em dieta via oral, né? A dieta via oral pode ser administrada tanto em ambientes hospitalares quanto em situações de internação domiciliar, no caso, né, o home care. Então, os procedimentos corretos devem ser feitos por um profissional especialista em enfermagem domiciliar para garantir uma alimentação saudável. Então, gente, não é assim pensando, vou trabalhar com home care agora, né? Então, assim, home care realmente eu já trabalho já faz uns 3 anos. Realmente é um trabalho árduo, difícil. Você lida com pacientes acamados e tudo mais, mas eu gosto muito, eu gosto bastante, além do hospital, né? Eu gosto muito e eu só tenho essa pacientinha mesmo, de 97 anos, que ela ainda consegue comer e alimenta super bem. Eu não preciso nem passar suplementação para ela, porque ela come muita proteína, a dieta dela é bem hiperproteica, com muitas vitaminas e minerais, né? Eu já faço a prescrição dietética dela bem boa, então ela já tem a técnica, né, de enfermagem que fica com ela, além da cuidadora além da secretária, né, que prepara todas as refeições dela. E ela faz 5 refeições no dia. Ela toma café da manhã, ela almoça, lancha, janta e depois ainda tem a ceia. Então, assim, ela é ótima, muito boazinha. Ela tem Alzheimer, né? Tá um pouco senil. Mas o tratamento dela é home care e ela é acamada porque ela tem uma fratura na lombar, né? E ela também é cardiopata. Mas enfim, assim, a dieta dela é ótima, ela consegue comer, consegue conversar, então assim, a qualidade de vida dela é ótima e é muito bom, né? Por estar em serviço de home care, né? Não é somente dieta pela sonda, né, pessoal? Tem essa pacientinha que a dieta dela é via oral, né? Então, assim, finalizamos nossa aula de hoje, de sábado. Eu vou passar agora alguns exercícios para vocês fazerem, já valendo nota, né? Porque a gente só vai ter essa aula e a próxima aula da outra semana. Então, eu já preciso passar, né, o meio de avaliação para vocês. E aí, na semana que vem, a gente se encontra novamente. Obrigada pela atenção e até semana que vem.